Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula, você irá gerar a base de dados de nome lista de presença.fdb. Definirá o tamanho de página da base de dados, o conjunto de caracteres padrão para o tipo de dados char e varchar, bem como o dialeto a ser usado na base de dados. Serão necessários o Firebird e o Flame Robin para a realização dessas funções. Aproveite agora e ative o Flame Robin, porque você começará por ele. Com o Flame Robin aberto, a gente vai criar uma base de dados vazia. Então, a primeira coisa, pode vir aqui no seu servidor, clica com o botão direito e criar uma nova base de dados. Display Name é o nome que vai ficar no Flame Robin, referenciando a base que você vai criar. Porém, a gente pode criar aqui em Database Path, que automaticamente o Flame Robin, com o nome da base que a gente colocar, ele vai criar um apelido para a gente. Logo, o que você fará? Bem, depois dessa série de aula vai ter uma outra série de aula que visa a construção de um sistema, um front-end, para dar suporte a essa base de dados. Você vai agora criar uma pasta contendo subpastas para você já começar de forma organizada, porque você vai construir um sistema. Abra o Explorer, vá lá na raiz ou numa pasta que você deseja, num drive que você deseja. Aqui eu vou usar na raiz e vou criar uma nova pasta de nome Sistemas. E dentro dessa pasta Sistemas, vou criar uma pasta com o nome do possível sistema que será criado. Por exemplo, já que será criada uma base de dados de nome lista de presença, o sistema vai ter o objetivo de gerenciar listas de presenças de uma instituição de ensino. Então, nada mais recomendado que o nome da pasta de organização dos arquivos para esse sistema tem o nome lista de presença. Uma nova pasta, lista de presença. E dentro da pasta lista de presença, vamos começar por criar a pasta de banco. Mas você vai ter a pasta de banco, a pasta de documento, uma pasta de nome temporário para arquivos temporários, uma pasta de nome fonte para as fontes, para os arquivos fontes do seu sistema, uma pasta de nome executável para ter o executável, as bibliotecas que serão utilizadas, DLL. Então vamos começar organizado. Mas neste momento, nesta aula, somente a pasta banco será criada e dentro dessa pasta banco, duas outras pastas. A pasta base, onde essa pasta conterá a sua base de dados, lista de presença.fdb, e uma outra pasta de nome script, onde o script ficará. Uma nova pasta, banco. Dentro de banco, uma pasta de nome base, que é a base de dados, e no mesmo nível de base, uma pasta de nome script. Bem, dentro de base, que a sua base ficará. Ela vai estar vazia, mas a gente já tem um caminho. Então agora você copiará esse caminho para utilizar lá no Flame Robin. Copia o caminho, deixa a pasta aberta para que você possa ver a criação da sua base. Vou ativar o Flame Robin aqui
E aqui em caminho do banco de dados, colo o que foi copiado. Ó, já colocou base, ó. Mas eu coloco a barra invertida, ele tirou lá do display name, e em maiúsculo, lista de presença, ponto FDB. Observe que lá em display name, o FlameHob não colocou a extensão. Username. Então, o nome do usuário aqui eu vou usar sysdba. Não vou me aprofundar em criação de papéis ou não. Daí deixar lá para o curso de banco de dados. Aqui eu vou usar o usuário padrão, administrador, que é o sysdba. Username, sysdba. Senha. Então, não posso esquecer a senha, que foi criado lá na instalação do Firebird. Char7, o conjunto de caracteres para os tipos de dados char e varchar. Aqui, na minha região, a gente costuma utilizar o Win1252, mas tem empresa que usa outros conjuntos de caracteres, principalmente o ISO. O Win1252, que é o conjunto de caracteres da língua portuguesa, é importante porque você tem palavras acentuadas no português e você deseja que mesmo que palavras acentuadas vão para o fim da lista, mas quando você realizar uma listagem, por exemplo, de nome de aluno, se o aluno tiver acento na primeira letra e o nome dele começa com A, se você não tiver o seu conjunto de caracteres, esse nome de aluno vai para o fim, porque ele é acentuado. Quando você usa o conjunto de caracteres, a ordenação será correta e esse aluno que tem um nome que começa com A e é um A acentuado, ficará posicionado de acordo com todo o critério de verificação dos caracteres que compõem o nome dele. Então, vai ordenar corretamente. Tamanho de página. Então, tamanho de página está 4.096, mas tem outros tamanhos, onde o mais recomendado é 4.096. Mas isso é tudo assim a questão. Qual é a maior tabela que você tem? Como que o sistema operacional lê os dados? Então, a cada vez que a luzinha acende, está sendo realizada uma leitura e de quanto que ele lê. Então, há todo um critério para você encontrar o melhor tamanho. O mais utilizado é 4.096. Veja a página igual a página de um caderno. Se você tem um caderno grande de 10 matérias, cabe muito mais dados ali que se você tiver um bloquinho de anotação que você carrega no bolso. Então, o tamanho de página é isso, porque o banco de dados, quando ele cria a sua base, ele cria a página onde os dados ficarão. Então, esse é o tamanho. O ideal é casar esse tamanho de página com a leitura de página que o sistema operacional faz. Por que isso? Porque a cada movimentação da cabeça de leitura do disco será feito a leitura de uma página com cada movimento, vamos colocar assim, que a cabeça faz. Aí você pode falar, mas eu estou usando o SSD, um disco sólido, e não tem peças mecânicas. Tudo bem, mas quando você configurou o sistema operacional, você deu um tamanho para o cluster, que é a unidade de leitura que ele vai fazer, ok? O dialeto é o dialeto 3, então tem o 1, 2 e o 3. O 1 é para compatibilidade de sistemas antigos, não usa mais. O 2 é para ver se uma base pode ser utilizada no 3. Raramente nos dias atuais isso é feito. E o 3 é o default para aproveitar todos os novos tipos de dados que o Fire traz. E basta agora criar. Você pode ver que a base foi criada, está aqui, e foi feito já o registro. Dei um clique duplo em lista de presença,
E observe que ele já traz para a gente alguns domínios na criação do banco. E olha, System Table. Olha quantas tabelas tem, 50. Você pode falar assim, pô, mas eu não criei nenhuma tabela. Como é que tem já essas 50 tabelas? Tem algumas ferramentas que não apresentam essas tabelas. Essas tabelas são tabelas que guardam informações sobre as tabelas que você criará. É mais conhecido como metadata. Metadata ou metadados representa informações sobre os dados ou dados sobre os dados. Também conhecido como catálogo. Então, se você estudou e viu, ó, o que é catálogo do banco de dados? O catálogo de banco de dados são essas tabelas onde guarda informações sobre o próprio banco de dados e sobre as tabelas que nós iremos criar para o sistema-alvo. Então, aqui a gente tem as conhecidas tabelas do sistema, ou também conhecido como catálogo. Pode desconectar. Nesta aula, você criou a base de dados, lista de presença FDB vazia. Configurou o tamanho da página da base de dados, o conjunto de caracteres padrão e o dialeto que será usado na base de dados. Na próxima aula, você irá executar o script com o esquema da base de dados para a criação dos objetos da base de dados. Você pode assistir à aula apresentação do esquema da base de dados e criar o seu esquema, ou envie um e-mail para aulapresencial@gmail.com, que lhe enviarei o meu esquema pronto. Coloque no título do e-mail, entre colchetes, a palavra esquema. Deixe o seu like e envie suas dúvidas através de comentários. Obrigado por assistir a esta aula e até o próximo vídeo.